final do capítulo. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, nós agradecemos o seu nome, porque o Senhor é bom, santo e poderoso. Não há outro Deus tão grande, forte e poderoso quanto o Senhor. Por isso, ó Deus, nós nos apresentamos a Ti, clamando a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Que nesta noite, através da Sua santa e gloriosa palavra, nossa alma se aquiete e volte ao descanso do Senhor, porque o Senhor tem feito bem. Nada tem nos faltado, pelo contrário, o Senhor tem feito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que tem operado em nós. Por isso, ó Deus, o calçar, o destino e o pão cotidiano não é motivo, ó Deus, nenhum de preocupação, porque até as aves do céu, que não trabalham nem semeiam, o Senhor as alimenta e as veste, ó Deus, melhor do que qualquer outra coisa. Por isso, nós te agradecemos pela vida, pelo ar que, ó Deus, entra no nosso pulmão nesta hora, por cada batida do nosso coração. Nós agradecemos o Senhor, porque sabemos que tudo é do Senhor, porque dele e por ele são todas as coisas. É o que a tua palavra diz. E que nesta noite o Senhor, ó Deus, faça a nossa mente voltar para o Senhor e se lembrar das promessas que outrora o Senhor fez a cada um de nós. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Está sente? Quem congrega aqui já comigo sabe o costume que eu tenho de passar os slides, só que eu acho que eu esqueci de mandar um slide da pregação para o meu e-mail. Eu estava tentando me achar, mas provavelmente eu não achei. Então hoje vai ser a moda antiga. Amém? Não vai ser com o slide ali, com os versículos, com tudo ali. Amém? O que Deus quer falar conosco hoje o tema é a nuvem de Deus se move, seguindo a direção do Espírito. O livro de Êxodo ele termina com a glória de Deus enchendo o templo do Senhor. Israel, nós sabemos que eles haviam saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, eles receberam a lei do Sinai, grandes coisas o Senhor fez por aquele povo. Ali no deserto, da mesma forma ele faz conosco. Só que agora o santuário estava pronto, onde a presença de Deus habitaria visivelmente entre o povo de Israel. E nós sabemos que durante essa caminhada no deserto, a nuvem de dia e o fogo de noite não eram apenas fenômenos meteorológicos, não é? Ele anda por um lugar. Você às vezes pensa assim: não, eu vou passar por esse lugar porque eu tenho costume de passar. Mas porém, o GPS ele vai fazer o que? Ele vai recalcular a rota, não é? Na nossa vida, tem momentos da nossa vida que a gente acha que a gente sabe demais, e a gente pega e dá umas desviadas da rota pré-estabelecida pelo Espírito Santo de Deus, mas a gente é tão bobo que, apesar dos nossos desvios, a rota traçada por Deus vai nos levar onde nós tentamos desviar. Foi assim com Jonas. Jonas recebe a orientação do Senhor e ele vai para um lugar totalmente diferente, mas o peixe engole ele e levou ele aonde ele não queria estar. Então essa mensagem fala sobre isso, de uma nuvem que se movia e guiava o povo de Deus, o povo de Israel no deserto, porque o tabernáculo era o centro do acampamento e a nuvem era o centro das decisões, porque quando a nuvem se levantava, demonstra que o povo tinha que estar pronto, preparado, desmontado ali todas as suas tendas, e eles partiam. Quando a nuvem parava, o povo entendia que eles tinham que acampar e descansar. Então essa dependência que o povo tinha que ter, moldou a identidade de Israel como povo de Deus, porque ali era o meio deles demonstrarem a dependência ao Senhor. A nuvem andava e eles andavam, a nuvem parava e eles paravam. E Salmo 127 exemplifica muito bem isso. Se o Senhor não fizer, é vão o trabalho da sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, todo o nosso trabalho é vão. Então isso demonstra
dependência. E com isso eles aprenderam que o tempo de Deus é diferente do tempo nosso. O tempo do Senhor é diferente do meu e do seu. Eu e você somos apressados. Domingo passado eu perguntei aqui, quem gosta de esperar? Ninguém levantou a mão. Você gosta de esperar? Eu não gosto, eu detesto esperar. Por isso que eu sempre, quando marcou comigo, meio-dia eu vou estar lá. Porque quem se atrasa está mostrando que o tempo dele é mais importante do que quem está esperando. Por isso que eu sempre gosto de estar no horário. Mas a gente nunca gostou de esperar. Se você gosta de esperar, você é uma grande exceção. Então a gente percebe que a obediência a Deus desse povo não era algo opcional, era uma garantia de provisão e de proteção. Então hoje nós não temos, não é? Porque se tivesse uma nuvem nos guiando seria muito mais fácil, não é? Porque você sabe ali algo visível. E às vezes eu e você somos como Tomé, nós precisamos ver, tocar para crer, né? Às vezes a gente sempre pede sinais. Tem gente que está aqui hoje pedindo muitos sinais para Deus. Alguns Deus vai dar, outros Deus não vai dar, sabe por quê? Porque Ele vai alimentar a nossa integridade. Então se Deus deu um, não precisa pedir outro. Gideão pediu dois, mas nos dois ele entendeu que era Deus falando. O grande problema meu e seu é que muitas vezes nós estamos pedindo sinais demais para Deus. E quando a gente fica pedindo sinais demais para Deus, isso demonstra que a gente está incrédulo e não acreditou no primeiro sinal. Então a gente entende isso. Nós não percebemos hoje uma visão, né, segundo a ótica humana, com uma nuvem seria mais fácil, porque se a nuvem para, eu entendo, parei, vou ficar aqui, não é? Hoje nós vivemos um tempo diferente, mas o princípio permanece em Deus. Qual é esse princípio que permanece o mesmo? Porque nós não podemos avançar sem a presença de Deus. Nós não podemos parar quando Deus está se movendo. Então são os dois lados da moeda. Às vezes Deus está movendo, já se foi, Deus já está lá na frente, a gente está parado. Aí tem o outro lado da moeda. Muitas vezes Deus não está movendo e a gente está querendo se mover. Aí é aquela história que a gente está muito contra de faca. Deus não mandou fazer, a gente fez. Então a gente percebe que fazer uma mudança na nossa vida exige sensibilidade espiritual para seguir o movimento de Deus. E é sobre isso que nós vamos aprender aqui em Rápidas Palavras. Quando eu digo rápidas palavras, é mais ou menos 1 hora, 1h30, 2. Pode ir 2? Pode nada, né? Você já começou a amarrar e repreendeu, ele já repreendeu. A primeira coisa que o texto nos ensina é o sinal do movimento divino, porque o verso 36, a parte A, diz assim: quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo. Aquilo que a gente entende é que a iniciativa do movimento de se movimentar sempre pertencia a Deus e nunca ao povo. Israel não decidia quando era hora de partir. Eles não decidiam baseado no cansaço ou conveniência. Eles não decidiam. Isso não cabia a eles. Eles olhavam para cima e esperavam o sinal da nuvem se mover, se elevar. Então a gente percebe que não havia margem para decisão ou escolha pessoal, conveniente ou opinião popular. O povo não se reunia e dizia: vamos movimentar agora. Não era assim. A gente entende que a decisão de ficar ou avançar era determinada exclusivamente pela direção de Deus. Era Deus que direcionava, não era a decisão do povo baseada por conveniência. Eu estou cansado de caminhar no deserto, é uma vida muito difícil, eu vou ficar por aqui mesmo, porque era muito conveniente. Imagine você, chegou num lugar onde tem água, chegou num lugar onde tem ali umas palmeiras, uns pés de tâmaras, que era a vegetação ali da região, né? Água, sombra. Água tem comida, onde tem água tem vida. Sombra, você faz sua casinha ali. Então quando o povo chegava a esses lugares, se fosse por conveniência, muitos iam ficar para trás, não é verdade? Fala assim: não. Esse trem de chegar à terra prometida, ele já tem mais de 20 anos e até hoje não chegou, vou ficar por aqui. Não era por conveniência. A decisão de ficar em algum lugar ou avançar era deles. Eles tinham que olhar para o sinal. Com qual era o sinal? A nuvem. E o Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos, 121,
Eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Então, para eles caminharem, fazerem alguma coisa na vida deles, eles tinham que olhar para o céu. Eles tinham que entender. Então, esse princípio, isso mostra, revela um princípio espiritual que continua permanente para mim e para você. Qual é esse princípio? A igreja não dita o ritmo, é Deus quem dita o ritmo. Aleluia. A igreja ela não é guiada por impulsos humanos, por estratégias seculares humanas. A igreja ela é guiada pela orientação do Espírito Santo. Aleluia. É a gente que muitas vezes inventa moda. Eu gosto dessa frase, né? Inventa moda, faz coisa que não deve fazer. Você já fez coisa que você achou que estava certo e deu errado? Agora eu quero que você levante a mão, por gentileza, se você puder, levanta a mão. Você achou que estava certo, mas estava errado? Mas a intenção do coração era de fazer o certo. Mas a gente, no impulso do nosso desejo do coração, a gente não orou, não jejuou, não leu a Bíblia, não pediu conselho. A gente pegou e foi. Aí quando dá errado, como eu preguei no domingo passado, a gente sempre vai procurar um culpado. Culpa Deus, culpa a igreja, culpa o pastor, culpa o governo, culpa a esposa, culpa o filho, pai. E a gente sempre procura um culpado. Então a soberania de Deus, esse movimento de Deus, é claro, mas ele era claro para aqueles que mantinham os olhos no santuário. Porque a nuvem saindo do repouso indicava que um novo ciclo estava se começando. Então a gente passa por esses momentos, e quando a nuvem se movimentava, não havia espaço para debate, votação sobre o momento da partida. Era a soberania de Deus que movimentava e se manifestava diante da visibilidade daquela nuvem. Não tinha votação, eu não vou não, vou ficar aqui, não quero não. Então, essa nuvem se movimentando indicava um novo ciclo. Começando, a vida é feita de ciclos. Eu provo para você, na sua vida tem pessoas que caminhou com você por longos e longos anos e você pensou que essa pessoa ficaria com você até agora. Hoje você não sabe se ela está viva, você não tem o telefone dela, você não sabe onde ela está morando, você não sabe o que está passando na vida dela e até nem quer saber. Não é? Nem quer saber. Tem aquele amigo de serviço, tem aquele amigo de faculdade, aquele vizinho, aquele amigo que te visitava dentro da sua casa, que fazia churrasco. Hoje você não lembra dele, não sabe onde ele está. Então a vida ela é feita de ciclos e nós temos que aceitar esses ciclos. Olha, o apóstolo Paulo disse assim: esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo rumo ao alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então a gente entende que seguir a nuvem demonstrava que esse povo tinha que estar de prontidão constante, era uma prontidão constante. Então nós devemos evitar apego. O grande problema nosso é que nós apegamos. Você já percebeu que o brasileiro ele tem uma cultura? Se você perguntar para um estrangeiro que hoje mora no Brasil e perguntar qual é uma das qualidades do brasileiro, o brasileiro é muito receptivo, não é? Eu provo para você, você já entrou dentro do Uber, no táxi, na fila do supermercado, na fila não sei da onde, do banco, você conversa com uma senhorinha, com um senhorzinho, com alguém, a pessoa em 5 minutos ela abre sua vida, ela conta para você tudo que ela está passando. E isso muitas vezes gera no nosso coração apego. E então quando Deus já se moveu, às vezes nós estamos apegados a alguém, alguma coisa, e Deus está dizendo: ó, a nuvem já está lá na frente e você está ficando para trás. E o fato de ficar para trás significa que perdeu o mover de Deus, porque muitos perderam o mover de Deus porque estavam desatentos espiritualmente. Nós precisamos ter discernimento de espírito. Sabe o que é discernimento de espírito? É você saber discernir quando aquele lugar é para você, quando uma situação é para você, quando você
mas alguma coisa que já se foi e que já se passou. Então uma geração se perdeu no deserto por não discernir o tempo da visitação divina. Jesus, ele foi bem claro: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então as virgens ficaram para trás porque elas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. Então o problema não foi o atraso do noivo, foi falta da provisão interior. Então a maior tragédia não está despreparado, mas descobrir que nós preparamos tarde demais. Então às vezes na sua vida, no seu trabalho, alguma coisa no seu ciclo de amizade, eu não sei, mas às vezes o Senhor está te dizendo: olha, a nuvem já andou, já se movimentou, mas você ainda está apegado, porque como a gente acabou de dizer, quando eles tinham que obedecer ao tempo de Deus, às vezes o tempo de Deus já acabou em um lugar, em uma situação, com uma pessoa, e às vezes a gente não consegue porque a gente ficou apegado demais. Porque eu tenho certeza que você já orou assim: Senhor, eu quero saber a sua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Nós oramos isso, né? Mas aí quando Deus começa a mexer as pecinhas do quebra-cabeça da vida, aí ele pega aquela peça que servia, passa a não servir mais. Aí a gente não consegue, aí a gente pensa assim: meu Deus, por que isso está acontecendo? Deixa eu te dizer uma coisa: isso que você está vivendo hoje é fruto de oração que você fez no passado. Quem está vivendo é a bateria que está acabando. Aí você tem que andar. Ainda mais esses mais velhinhos igual eu, a bateria vai viciando, né? O que está falando? Perdi o fio do tempo. Você não estava prestando atenção, né? Não, está vivendo orações. Isso, obrigado, Matheus, atenção. É tudo bem que quando o tic-tac se parar de ele está ativo. Então, hoje que eu estou vivendo, fruto de oração passada. Só que a gente esquece as orações que a gente fez. Então, aqui a gente percebe que a caminhada, ela só começava após o sinal. Isso ensinava Israel a obedecer. Então, Israel obedecia. E essa obediência não era coletiva, não era... A obediência de Israel, aliás, era coletiva. Todos se moviam como um só corpo. Não havia grupos que decidiam ficar para trás e outros avançavam. A nuvem não se movia só para um indivíduo, mas para todo o acampamento. Então isso significa que quando o mover de Deus começa, ele envolve todo o corpo, não apenas uma parte. E nós somos igreja, não somos? Sim. Então quando o mover de Deus começa para a igreja, não é simplesmente: eu vou ficar para trás, não é individualismo. Não, individualismo gera rebeldia, gera divisão no meio da igreja. Então é por isso que a gente percebe que quando a igreja perde a unidade, ela perde a direção. Quando a gente não tem unidade, a gente perde a direção. Porque Jesus disse: o reino dividido não vai subsistir. Em Amós diz assim: como andarão dois juntos se não tiver acordo? Você já percebeu que quem é casado aqui, levanta a mão. Pode ter certeza absoluta que já teve brigas dentro do casamento, porque eu queria uma coisa, eu queria outra. É ou não é verdade? Não queria ir para um lado, eu queria ir para o outro lado. E aí o que acontece? A gente que é homem, eu digo por mim mesmo, a gente quer se impor. Mas eu sempre digo, vou falar lá porque a minha esposa não ouviu para ela brigar comigo. Eu tenho para mim que a mulher é o freio do homem. Porque a gente que é homem, se a gente não prestar muita atenção em ouvir a esposa, não é que a esposa vai mandar, mas é um acordo, é a comunicação. E quando falta a comunicação, a igreja e a família perde a direção. Então a igreja, quando ela é dividida, ela não consegue discernir para onde Deus está indo, porque tem divisão. Então a gente percebe que o avanço coletivo
nós precisamos ter alinhamentos. Então, se você quer uma coisa, sua esposa ou seu esposo tem que concordar, renunciar à própria vontade, às vezes porque está dando muito atrito, é Deus falando, espera. Sabe por quê? O apóstolo Paulo ele diz que a paz é a árvore de tudo, ela é juízo no nosso coração. Então entenda, tudo que a gente vai fazer está gerando muita confusão, muita contenda. Deus está falando aí, é um sinal. Imagina, passou a bola, né? Ia lá o jogador e derrubava o outro. Perdia a paz do jogo. O que o juiz fazia? Apitava, levantava ou o cartão vermelho ou o cartão amarelo. Lá cessaria aquela contenda. Então, se a gente está perdendo a paz em alguma coisa, que a gente está insistindo e querendo mais, é Deus falando: ó, você está perdendo a paz. Onde perdeu a paz, eu não estou nesse lugar. Então a gente percebe nessa situação. Então eles tinham que ter a disciplina da espera, porque o texto diz: se a nuvem porém não se levantava, não caminhavam. A espera é uma das disciplinas mais difíceis para mim e para você como povo de Deus, porque havia momentos em que a nuvem parava por meses, por dias ou até anos. Ela ficava parada. A gente acha que Deus está agindo só quando a gente está andando, só quando está acontecendo alguma coisa. Mas às vezes a Bíblia diz que a gente tem que esperar, porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então havia momentos que a nuvem ficava parada no mesmo lugar por dias, meses ou até mesmo por ano. Então Israel tinha que aprender a ficar parado enquanto Deus não desse a ordem. Olha para Abraão e Sara. Deus deu ordem para Sara falar para a serva dela, Agar, deitar com Abraão? Não. Arrumou o problema, mas não tinha problema. Então Deus está falando tanto para mim quanto você: para de arrumar problema, não tem problema. Porque a gente percebe que Israel precisava aprender a ficar parado. E a gente acha que ficar parado é inatividade. Não, ficar parado não significa inatividade, mas significa serviço no local atual. Eles paravam, mas eles continuavam adorando, eles continuavam sacrificando ao Senhor, eles continuavam vivendo em comunidade enquanto eles esperavam. Não é que eles estavam ali esperando a nuvem se movimentar durante esses meses, dias ou anos, eles ficaram de braços cruzados. Não, a vida continuava. E toda promessa ela passa pelo teste do tempo. Tem promessa que eu tenho que ainda não aconteceu, tem promessa que você tem que ainda não aconteceu. Porque existe tempo e modo para todas as coisas. Para que serve? Eclesiastes capítulo 3. Às vezes o tempo agora é esperar. Para outros o tempo já passou, a nuvem já está lá em Trindade. E a pessoa tem que correr atrás da nuvem, porque Deus já foi, e a pessoa ficou estagnada, parada, engessada ali naquele lugar. Então, a pressa, como a gente sabe, é inimiga da perfeição e da direção divina. Então, tentar forçar uma caminhada sem a nuvem era derrota diante dos inimigos. Então, pondere. Tudo que você for fazer, aprenda a esperar e, acima de tudo, aprenda a orar. Aprenda a orar, porque haverá momentos em que a gente vai sentir que a nuvem não andou, não avança, parece que a gente não avança. Você faz tudo o que está ao seu alcance, isso é dolorido, é doído, é difícil. Aí você pensa assim, igual o pastor Zé Marco estava comentando um dia ali na porta, a gente falou, até o pastor olhar para nós, e você falou: mas será que o problema é nós? A gente está fazendo o que Deus manda fazer. E é o que eu falei esses dias atrás aqui na igreja: a gente está fazendo cumprindo a cartilha, orando, jejuando, Bíblia, ensinando, ofertando, congregando, pregando, evangelizando, fazendo tudo o que Deus manda fazer. Aí você pensa assim: agora vai. E ao invés de ir, vai para trás. Ao invés da porta abrir, ela fecha. Ao invés de vir apoio, o apoio vai embora. Aí você fala: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Então, haverá momentos em que nós sentiremos que as coisas não avançam. Quando isso acontecer, não tente empurrar a nuvem com as próprias mãos através
através de métodos humanos. Se a nuvem parou, aproveita esse tempo, fortalece a sua fé. Bíblia, oração, continue orando, continue adorando, continue sua rotina espiritual, lendo Bíblia, jejuando, orando, porque isso é muito importante, a disciplina da espera. A nuvem é o sinal. Hoje você não tem nuvem, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então aproveite o silêncio de Deus para ouvir a voz do Espírito Santo com oração profunda. Não confunda pausa com abandono. Às vezes Deus só deu uma pausa para a gente se aprofundar mais. Então a gente precisa entender isso. Falta só 4 coisas. Falei que era 2 horas. Vou falar só mais uma. A fidelidade até o dia do destino. Porque o texto, verso 37, diz assim: até o dia em que ela se levantava. A nuvem sempre voltava a se levantar. Por que ela se levantava? Por que ela voltava a se levantar? Porque o destino do povo de Israel não era deserto. O destino do povo de Israel era Canaã. Era a terra prometida. Por que muitos morreram no deserto? Porque eles obedeceram, murmuraram, questionaram. Eu tenho para mim, conjecturando, porque Deus falou para Josué, né? Josué e Caleb: só vocês vão entrar, só a geração que vocês vão entrar, não é? Na terra prometida. Aí eu fico imaginando, isso um dia eu parei para imaginar o seguinte: Deus falou assim, só a geração que vocês vão entrar. Aí eu penso comigo, toda vez que morria alguém no acampamento, no arraial, do povo de Israel, Josué e Caleb deveriam pensar assim: graças a Deus, menos um. Porque eles tinham que morrer para eles entrar na terra prometida. Essas loucuras que às vezes eu fico pensando. Então a nuvem sempre se voltava a se levantar, porque Deus nunca deixava o seu povo parado para sempre, em lugar de transição. Lugar de transição é um lugar onde a gente fica parado por um momento. Então cada parada era estratégia para aprendizado. Então a fidelidade de Deus garantia a continuidade da jornada. Então o deserto não é um lugar de abandono, é um lugar de preparo. Então você não vai morrer nessa prova, nesse deserto, nessa luta. Não vai isso acontecer, porque a nuvem de Deus, se ela parou por um tempo, ela vai voltar a se levantar, porque o seu destino não é deserto, o seu destino é a terra prometida. Qual que é a sua terra prometida? Não é a terra prometida ali perto do Cruzeiro, não tem um Cruzeiro, tem o seu destino, a terra prometida, não é? Não tem? Não é? Esse é fácil, se você pegar seu carro, chega ali no terminal do Cruzeiro ali, que é a terra prometida. Você fala, chega aí na terra prometida. Não é lá não, é onde é a sua promessa. Qual que é a sua promessa? É financeira, é profissional, é no casamento, é na empresa, é no ministério. Então eu já cheguei em muitas terras prometidas, e eu tenho certeza que você também já chegou em muitas terras prometidas, não é? A terra prometida final é o céu. Peregrinos nós somos em terra estranha. Aqui não é o nosso destino é a terra prometida, é lá no céu. Só todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer. Verdade. Não é? Então a gente tem que manter a visão do destino final. A caminhada é longa, mas não desanima não.